Olá, sejam bem-vindos! Estamos começando mais uma live de estudo da Bíblia. Quem já tá por aí, vamos convidando os nossos amigos, vamos aí mandando aí de onde vocês são pra gente se conhecer. O Caio já chegou por aqui, foi o primeiro que chegou. Seja bem-vindo, Caio. Vamos aí convidando os nossos amigos para virem estudar a Bíblia com a gente. Hoje vamos estudar o capítulo 5 de Daniel. Boa tarde para Alice, boa tarde para César, boa tarde para Joquebede, para o Rafael, a Thalita, todo mundo que está chegando por aqui. César é de Porto Velho, Rondônia, seja bem-vindo. Manaus, Amazonas, com Caio. Vão contando aí de onde vocês são, tá bom? Pra gente conhecer a galera. E aproveita, clica aqui embaixo, ó, no aviãozinho e já manda essa transmissão para todos os amigos que você sabe que podem se interessar em estudar a Bíblia e estudar o livro de Daniel. Manda agora, mesmo que seu amigo não esteja online, manda para os seus amigos, porque pode ser que depois alguém se interesse em estudar a Bíblia e é uma forma da gente evangelizar, levar a mensagem mais longe, tá bom? Então, clica aqui, manda para todo mundo. E aí a gente assim vai mandando a mensagem mais longe. Salvador, Bahia chegou! Olha só, São Bernardo, São Paulo. Boa tarde, Amauri. Gente, quero só dar um recadinho antes de colocar a Mayara aqui também. Você que ainda não assistiu os estudos anteriores, hoje a gente está no capítulo 5 de Daniel, mas a gente já fez os anteriores aqui, todos os domingos passados. Eles estão no nosso IGTV. Tá bom? Então, se você quiser assistir os estudos anteriores, é só ir lá no IGTV e acompanhar com a gente aí os estudos pra gente seguir, porque agora a gente vai começar capítulos importantíssimos de profecia e você tem que ter estudado os anteriores pra tudo fazer sentido na sua cabeça. Pra gente começar, Jovens Uberaba tá por aqui, Penedo Alagoas tá por aqui, olha só. Bem-vinda, amiga! E aí, Li, tudo bem? Tudo bem e você? Eu tô bem, você tá bem também? Tô bem, graças a Deus. Estamos aí mais um domingão para estudar a Bíblia juntas. E tá sendo legal, né, amiga? A gente tá aprendendo tanta coisa. Eu tô gostando Ah, eu tanto. tô gostando. É mais Eu legal também. assim, né? Quando a gente lê junto com alguém, né? Exato. Ler sozinho tem os seus benefícios, tem, mas você compartilhar com alguém a leitura também é muito legal, porque aí você troca experiência, troca informação. Talvez eu tive uma impressão que você não teve, ou Aham. vice-versa, e aí que é legal. E esse esquema que a gente tá fazendo aqui de realmente lendo verso por verso até chegar nas conclusões, tá ajudando muito no meu raciocínio. Para mim tá ficando mais fácil, sabe? Você De sabe que depois de tanto tempo de igreja já, assim, que eu considero que eu acho que eu tenho, né? Eu poderia dizer que eu estou aprendendo a estudar a Bíblia agora, viu, Li? Nossa, eu também, amiga. Acho que nesse último ano aí, de um ano pra cá, nossa, eu aprendi demais. Assim, eu comecei, parece que eu achei a forma como eu aprendo mais fácil e Pois continuo. é. Ó, Engraçado, né? Parece óbvio, né? Parece óbvio pois que a é, gente tem que ler a Bíblia, mas quando você lê mesmo assim do jeito que a gente está fazendo, a coisa vai fazendo mais sentido e você vai conseguindo fazer umas relações realmente responsáveis com outros textos que, pela leitura de todo o contexto, você sabe que tem a ver, né, com aquilo. Eu é. acho isso muito legal. É verdade. Olha só, todo mundo que está chegando por aqui, abraços. Fabão, vamos transmitir no YouTube, vamos entrar agora. Inclusive, vou dar live por lá. Enquanto a gente dá live por lá e dá as boas-vindas para a galera do Facebook e do YouTube, você convida os seus amigos daqui do Instagram, tá bom? Clica aqui embaixo nesse aviãozinho, perto aqui da Mayara. Manda para os seus amigos, porque mesmo que eles não assistam agora, eles podem ter acesso a isso depois e assistir esse vídeo. E assim a gente leva o estudo do livro de Daniel mais longe. Vamos lá, amiga, começar com a galera do lado de cá? Vamos Vamos lá. lá. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é o horário que você está assistindo essa transmissão. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Daniel com a minha amiga Mayara. Seja bem-vinda, amiga. Valeu, Li. Tamo aí de novo, ó, para Daniel. Estamos aí, hoje a gente vai estudar o capítulo 5 do livro de Daniel. Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, eles estão aí no nosso canal do YouTube, estão aqui também na área de vídeos do nosso Facebook. Então, entra lá e assiste os capítulos anteriores. E vamos junto com a gente hoje no capítulo 5. Já compartilha essa transmissão para os seus amigos e a gente vai estudar. Pega a Bíblia aí, que nós vamos começar a estudar o livro de Daniel. Vamos dar uns segundinhos aí para você conseguir convidar todo mundo e a gente vai dar sequência, tá bom? Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo a gente, para a gente saber quem tá por aí, de onde são, etc., o que comem.
E aí a gente fica conhecendo aí todo mundo que acompanha o nosso estudo. Que é legal, né, amiga? A gente saber de onde é o pessoal. Ah, eu curto. A Eu gente curto tem uma saber de onde interação. é. Tá frio, tá calor aí, já almoçou, não almoçou? É, isso mesmo. Porque o que acontece? A gente tem uma galera que tá desde o começo com a gente já tá o quê? 5 semanas junto, a gente já é amigo. Ah, já. Então, aí a gente vai indo. Eu tô só liberando a transmissão aqui para outras páginas também. E aí vamos orar e vamos começar, tá bom? Show. Amigos, vocês que perderam os estudos anteriores do IGTV, do Instagram, estão no IGTV, tá? Alguém estava perguntando aqui também onde é que estava o do Instagram. Então, do Instagram tá lá. Amiga, vamos orar então para a gente começar o Vamos. nosso estudo e liberar aí. Oremos. Oremos. Pai, nós estamos aqui novamente para falar das tuas coisas, para entender a tua palavra e pedimos ao Espírito que está com a gente também nessa live, para que ele nos direcione e impressione o nosso coração mais uma vez. No nome de Jesus, amém. Amém. Bora lá, que hoje é o capítulo 5 de Daniel. Você que está aí com a gente, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5, que hoje a gente vai estudar uma história um tanto intrigante, barra cômica, barra trágica, barra uma catástrofe para Olha, nós. é aquela famosinha frase, seria cômico se não fosse trágico. A Exato. gente racha de rir, eu já tô rachando de rir aqui porque não foi comigo, né? E o ser humano é assim mesmo, né? Sim. Mas realmente o capítulo de hoje, ele é tragicômico. Tragicômico. Vamos começar a ler então, sem mais delongas. Aqui o nosso capítulo 5. Deixa eu deixar minhas anotações aqui em algum lugar, porque eu tô sem óculos e não enxergo direito. Cadê Mas, o óculos, amiga? amiga, eu ponho ele, mas fica dando um raio do reflexo aqui, aí me incomoda. Eu Ah, é tirei. verdade, você já tinha comentado isso. Mas vamos embora, vai. Agora tá pertinho aqui, eu tô enxergando bem. Bora lá. Certo. Então, só Capítulo para a gente 5. poder recapitular rapidinho, né? Semana passada a gente leu sobre a conversão de Nabucodonosor, Exato. né? O que foi que aconteceu com ele, né? E quais foram os processos, digamos assim, ou o processo que Deus teve que, digamos, usar para com ele, né? Até onde Deus ele foi, não onde Deus foi, mas até onde Deus permitiu Nabucodonosor ir, para Sim, Nabucodonosor entender quem ele era na fila do pão e quem é Deus, que é o dono da padaria, né? exato. Por Então fim, depois aqui, de muito lutar, Nabucodonosor finalmente entendeu. E aí aconteceu o capítulo anterior aí que a gente estudou, e agora Nabucodonosor já faleceu, certo? E a gente está provavelmente, estudando, muitos anos depois, o que isso. aconteceu com o reino dele, assim como disse as profecias anteriores que já vimos aqui, que a Babilônia ia perder ali o seu domínio, como havia na época de Nabucodonosor. Então, capítulo 5, e caiu meu caderno, muito bom, porque live é assim mesmo, pera. Ele tem vida. Maravilhoso a pessoa, tô parecendo aqueles jornal da Globo que as coisas caem, tipo, sabe? Tá ótimo. Vamos começar a ler então a partir do verso 1, capítulo 5, verso 1. Isso aí. Diz assim, ó, muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que o seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, as suas esposas e as suas concubinas. Pausa, amiga. Pausa. Pausa. Vamos recapitular aqui só um rolê. Ele chamou lá para um banquete 1000 de seus nobres e aí ele quis se mostrar e ele quis demonstrar o grande, maravilhoso poder e soberania dele, pegando aqueles itens que ele sabia que eram do templo em Jerusalém para poder usar no meio da sua orgia. Vamos falar claro aqui, porque você que está assistindo a gente, todo mundo, espero, adulto aqui. Então, o que está acontecendo nessa festa não é uma festinha de aniversário. Não. Uma orgia. É uma festa totalmente fora da, né? Eram as festas da época.
É. né? Se Não, você já fora do assistiu o nosso contexto filme... aqui, né? Do nosso Não, pro nosso contexto, sim. totalmente fora. Pro nosso Nosso contexto, quem é que tem contexto, condição financeira de dar uma festinha para para 1.000 mil pessoas. convidados? Então, aqui, é, foi importante você tocar nesse assunto porque o capítulo começa festivo. Sim. Então, você encontra um reino da Babilônia que está em festa, né? Uhum. Você encontra um reino da Babilônia que está, de certa forma, feliz, tranquilo, né? Sossegado. E você tem aqui pelo menos 1.000 dos principais convidados de Nabucodonosor. Estou com Nabucodonosor na cabeça. De Belsazar. 1.000 dos principais convidados de Belsazar ali nessa festa, incluindo concubinas, incluindo esposas. Você já percebe que ele não tinha só uma, né? Sim. Tinha mais de uma, né? Esposas. E aí eles já estavam bebendo vinho há muito tempo. Estima-se que essa festa aí tenha durado pelo menos uns 30 dias, né? Era assim que funcionavam as festas naquela época, né? E aqui eles já estavam tomando vinho já há um bom tempinho, e aí ele, por alguma razão que o texto bíblico não deixa tão transparente, mas você pode fazer essa inferência que você fez aí, diz que ele manda trazer alguns utensílios, né, umas taças de ouro, para ele continuar bebendo vinho junto com os seus convidados e as suas mulheres e as concubinas e tudo mais. Só que não eram quaisquer taças, né? De um lugarzinho qualquer aí, né? Então, daí ele continua no verso 3. Então trouxeram as taças de ouro do templo, a casa de Deus em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas esposas e concubinas beberam nelas. Enquanto tomavam o vinho, eles louvavam os seus ídolos feitos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então vamos lá. Então você percebe que o gesto, não é simplesmente tomar vinho numa taça diferente. O gesto foi blasfemo. Ele se apossou de utensílios que eram utensílios sagrados, utensílios que haviam sido consagrados para o uso, para o serviço ao Senhor. Sim. E ele traz a presença de todos eles na festa ali, começa a beber, e não só bebe, como dá louvores aos seus deuses, mais uma vez querendo declarar a soberania, né, e a supremacia das suas divindades em relação ao Deus de Jerusalém. E aqui é legal que a gente já responde uma coisa muito importante. Belsazar não era um desavisado que não sabia o que estava fazendo ali, que não sabiam que aqueles utensílios não eram do templo. Não tem nada disso. Ele sabia que os utensílios eram do templo em Jerusalém. Sim. E tanto que ele manda buscar o negócio. Então, sim, lembrando que esses... Né? Lembrando que esses utensílios... Mas ele sabe. Ele tá bêbado, mas ele tá lúcido. Né? Ele ainda não tava trançando as pernas, né? Amiga, sabe o que eu pensei na hora que eu li? Antes da gente estudar junto aqui, eu tava lendo e pensei assim, esse daí não vai poder dar aquela desculpinha assim de não lembro, eu tava bêbado. Tipo... Não. Sabe, não? Amigo, não vai colar. Não adianta ele usar essa desculpa, não adianta. E assim, o interessante é que ele mandou buscar aonde o antecessor dele, diz na sua Bíblia, né? Onde Nabucodonosor havia mandado guardar lá no templo de Marduk. Só para recapitular o que isso significava, né? Quando Nabucodonosor chegou para sitiar Jerusalém a primeira vez, ele levou alguns cativos, né? No qual Daniel e os amigos dele faziam parte. E junto também ele levou, né, para Babilônia alguns utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Né? E lembrando que ele fez isso, né, só para quem talvez não tenha acompanhado os outros episódios que a gente conversou aqui, lembrando que ele fez isso não porque ele estava querendo dar uma proeminência para o Deus de Israel, não era isso não. Só para recapitular essa partezinha, né? Como em Israel não havia imagem de escultura do Deus de Israel para que o rei Nabucodonosor mandasse derrubar na invasão do reino, né? Quando eles invadiam os reinos, eles derrubavam as imagens das divindades daquele lugar para declarar a derrota, né, daquela divindade, a submissão daquela divindade agora às divindades babilônicas. Como em Jerusalém não havia imagem,
né? Uhum. Ele entrou no templo e tirou os utensílios que eram sagrados, né, para esse Deus, né, ou foram consagrados a esse Deus, e levou para o templo dele para declarar a derrota desse Deus. Então aqui, mais uma vez, você tem agora Belsassar declarando de novo a derrota. A derrota, né, do Deus dos judeus. Então você percebe que o ato aqui, ele não é, eu quero beber num copo diferente, não é isso? Não. Mas é um ato, sim, blasfemo, presunçoso e arrogante. Né? Exato. E aí continua aqui o esquema. Aí agora é que acontece a situação que a gente vai avaliar aqui. No verso 5 começa assim, ó, de repente eles viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do Palácio Real, perto do candelabro. O próprio rei... Gente, vai... Calma. Não, calma. Calma. Respira. Volta aqui. De repente, viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do Palácio Real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia. Então, pera lá, ó. Perceba. Calma. Antes de chegar no semblante. É que o semblante porque é muito louco. Então, ele tá lá bebendo, né? Tá lá enchendo o caneco, entornando o caldo. E não é só ele, tá todo mundo entornando o caldo, todo mundo enchendo o caneco, né? E não foi só ele quem viu, né, os dedinhos de mão humana escrevendo na parede, mas o que mais me chama a atenção são os detalhes. Deus é detalhista. Ele não escreveu em qualquer parede. Ele escreveu, provavelmente, na parede mais iluminada daquela sala. Sim, e na onde parede o rei ia, né, tava com a vista ali, né? Porque, imagina, uma festa para 1000 pessoas, o lugar era imenso. Sim, então por isso que eu falo, não foi qualquer paredinha. Era alguma parede de muita proeminência. Era alguma parede que era uma parede visível, não importa do canto da sala que você estivesse, do ângulo que você estivesse. E não é à toa que o texto dá esse detalhe aqui. Era o lugar exatamente iluminado pelo candelabro, mais iluminado. Exato. Então, assim, não foi uma mensagem escondida, foi uma mensagem muito bem clara assim, no sentido de estar à vista de todos. Agora sim, você, por favor, seria um lindo continue. Outdoor no meio da festa. E seria. Aí, ele coloca aqui, ó, o próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia e o seu rosto ficou pálido de medo. Os seus joelhos batiam um contra o outro. Ai, que lindo! E as suas pernas vacilavam. Gente... Você consegue imaginar essa cena? Mano, o cara ficou pálido, branco. A cor fugiu do rosto, né? A cor fugiu do rosto. Ele tava tremendo de medo. Gente, quem tem medo de montanha-russa aí em parque de diversão e dá tremedeira, parece... Levanta a mãozinha nos comentários aí. Parece uma batedeira de tanta tremedeira que dá. Cara, ele tava tremendo de medo e tava pálido. Gente, isso é muito sinistro. Tem outras versões de Bíblia mais antigas? Eu posso fazer esse comentário? Pode. Eu troco as palavras. Não tem problema. Se alguém estiver usando uma versão de Bíblia mais antiga aí, vai dizer aí no verso que a Lígia leu que os lombos dele relaxaram. Né? Se você estiver usando uma Bíblia que diga isso, eu estava ouvindo uma vez uma explicação, eu não lembro quem foi que deu. Eu acho que foi o Rodrigo Silva, mas eu não posso afirmar. Eu achei a versão. É a João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, que eu tô aberta aqui. Diz aqui, ó. Cadê o verso 6, né? Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então, eu ouvi uma explicação, eu não lembro se foi do Rodrigo Silva, pode ser que sim, ou pode ser que não, então eu não vou afirmar que é dele, certo? Mas eu ouvi algum especialista explicando uma possibilidade de tradução para esse texto aqui, que esse texto aqui, na Bíblia, na língua original, está em aramaico. E uma possibilidade da tradução do aramaico para o português seria essa aí dos lombos relaxaram, seria que o rapazinho se sujou de medo. Para bom entendedor, pingo é letra, ok? Então, assim,
É só para mostrar que a situação ficou assim, ele mudou da água pro vinho. Ele estava lá todo feliz, amiga, né? e importantíssimo a gente ressaltar isso. A gente não tá falando isso aqui só para zoar, não, não é isso, gente. A gente está colocando essa informação para você perceber a gravidade da situação e como foi a reação do rei tão grave a ponto da gente, daqui para frente na leitura, a gente tirar as nossas considerações se ele realmente estava ali, não sei de nada do que está acontecendo, não faço ideia do que isso significa, não sei. Não, a gente precisa pontuar isso. Então, por isso que a gente está colocando esse detalhe. Amiga, aqui no Facebook, falaram o seguinte, ó, tremia mais que vara verde. Minha avó dizia isso. Tremia mais que vara verde. Tremia mais que vara verde. E o Wesley disse assim, se borrou de medo. Isso. Então, traduzindo na linguagem de hoje, é isso. Ele se borrou, sujou as calças de medo, entendeu? É isso mesmo. E aí continua pior, vai. Sim. Diz que, além de tudo isso, os joelhos batendo no outro, né? Engraçadão, né? Porque não é com a gente, né? Enfim. Diz que o rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Ou seja, aquele mesmo processo de todos os anteriores. Sim, acontece aqui de novo. Ele mandou trazer os caras na presença dele e o rei disse aos sábios assim: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Por que terceiro homem? Por que, amiga? E aí, galera que tá aí, por que vocês acham que seria o terceiro homem do reino? Por quê? Comentem aí embaixo, porque vocês acham que a pessoa que conseguisse interpretar ali seria a terceira pessoa. Amiga, enquanto eles colocam no comentário, eu quero dizer para você o seguinte, que a minha versão diz que o rei estava aos gritos. Alguém que está aos gritos, entendeu? Que manda chamar o pessoal aos gritos, tá completamente transtornado nesse momento. E aí, amiga, eu quero te fazer uma pergunta, enquanto a galera tá respondendo aí, por que a pessoa seria o terceiro em ordem aí de importância? De novo, a história vai repetir aqui, e eu sei que a Bíblia não diz, né, o restante sobre isso, mas, de novo, acontece o mesmo processo. As pessoas não sabem ali interpretar, ele manda chamar as pessoas tal. E Daniel não estava lá de novo. Daniel não estava de novo. Pois é. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, nossa, dá uma curiosidade isso, né? A gente consegue fazer algumas deduções, né? Algumas suposições. Estão falando aqui, que porque ele já era o segundo, por isso que seria o terceiro. Certo. E aí, mais alguém? Uma resposta. Mais alguém quer dar alguma resposta sobre por que Belsazar disse que a pessoa que interpretasse o sonho seria a terceira pessoa mais importante no reino? Não, porque, veja só, antes de eu explicar definitivamente o porquê, põe aí o que vocês acham, ok? Coloquem aí. Mas verdade, Daniel ele não estava presente, não estava na festa, né? Provavelmente nem morava mais no palácio, né? Nem era mais, talvez, uma residência palaciana dele. Eu fiz uma anotação aqui, que eu não vou falar agora, porque eu não quero dar um spoiler. Mas eu fiz uma anotação aqui para perguntar isso para você depois, por causa desse verso, eu tirei uma impressão minha, de por que talvez Daniel não estava lá. Ok. E faz parte desse seu comentário aí, que talvez Daniel não morasse mais lá mesmo. Vamos continuar aí? Ninguém adivinhou. Vamos. Bora. Bom, então eu explico? Explica, amiga. Vamos lá. Tá. A gente tem que entender exatamente, aqui já disseram aqui embaixo, o Eunice Florentino disse, porque o pai dele era o primeiro. E ele era o segundo. Mas aí alguém pode dizer, mas aqui tá dizendo que ele era rei. Não pode ter dois reis em vigência no mesmo reinado. Realmente não pode, mas o que acontece? O pai do Belsazar não era Nabucodonosor, então já fica essa dica, ok? Ele não era filho do Nabucodonosor, certo? Ele era neto do Nabucodonosor.
tá? O nome do pai dele era Nabonido. Nabonido também não era filho de Nabucodonosor, ele era genro de Nabucodonosor, casado com a filha de Nabucodonosor, certo? Ah, mas cadê o Nabonido que não estava na Babilônia? Cara, Nabonido, ele adorava umas expedições arqueológicas. Então ele passava mais tempo viajando, explorando o sítio arqueológico, do que na Babilônia governando. E também não era muito comum os reis morarem em Babilônia. Os reis moravam fora mesmo. Foi Belsazar ali mesmo que estava residindo em Babilônia ali. Provavelmente o pai dele, né, o Nabonido, estava em Temã. Sim. Então o que ele fez? Ele saiu em viagem, em expedição e deixou o filho no trono. Por isso que ele está sendo chamado rei aqui. Ele era o príncipe regente ali que estava tava ali no momento ali fazendo esse papel, né, no lugar do pai. E era o pobre coitado que estava ali disponível no momento para esse momento. Então, é o famoso o que tinha para hoje. O que tinha para hoje. Belsazar era o que tinha para hoje. Bora. Não que o pai Sim, dele então fosse aqui... muito melhor que ele, né, amiga? Mas assim... Enfim. Foi com ele. Então aqui, esses detalhes são interessantes, são históricos, são importantes para a gente entender a narrativa. Certo? E eu gostei desse negócio que você falou aí, que o rei estava aos gritos. E aí ele mandou chamar os magos, né? Mandou e o pessoal todo lá para ajudar ele. Exato. E aí o verso 8 diz que então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Amiga, eu tenho uma sensação aqui e eu vou compartilhar de novo com você essa sensação. E agora com o resto do pessoal, né? É o seguinte, mesmo que o texto diga que ele chamou alguém para interpretar o que estava escrito na parede, certo? Eu não consigo entender aqui o fato dele não ter entendido nada do que estava escrito na parede. Eu sei que é assustador aparecer uma mão do nada escrevendo na parede, né? É assustadorzíssimo isso, né? Eu sei. Mas a reação dele, ela me dá uma impressão, ela me dá uma sensação de que alguma indireta do que estava escrito na parede ele entendeu. E quando ele chamou o povo lá para poder interpretar para ele, né, para ler e interpretar para ele lá, era mais nesse sentido de ou dar uma confirmação se a indireta que ele entendeu realmente era aquilo mesmo, ou se ele, por estar muito chapadão, ele estava... vendo coisas, entendendo coisas. Eu tenho a mesma impressão que você, e eu acho que foi mais ou menos a mesma impressão que a gente teve quando a gente leu, no capítulo 4, quando a gente leu, 4 não, foi no 3, né, que Nabucodonosor... No 2. No 2. Ele tinha uma noção do que significava o símbolo daquilo ali. Por exemplo, Nabucodonosor, no capítulo 2, ele sabia que quando um sonho vinha, de acordo com a cultura babilônica, ele sabia que quando o sonho vinha com uma forma, né, uma forma de estátua, né, uma forma de pessoa, tinha a ver com reinos, nações, política, essas coisas. Aqui, me parece que o fato da expressão que foi utilizada, ela era algo que Belsazar, eu ia falar Nabucodonosor também. Belsazar olhou, ele identificou a gravidade, mas ele precisava da confirmação e ele precisava do significado completo. Mas não era um negócio totalmente desconhecido a ponto dele olhar e falar, eu não faço ideia, tá bonita essa pintura nova na minha parede, mas eu não... Porque a própria reação dele é muito exagerada. Não estou dizendo porque, claro, pode ser um cara extremamente medroso. Mas e diz aqui o texto, que ele ficou perturbado, então diferente de Nabucodonosor, ele não ficou irado e não mandou matar ninguém. Mas ele ficou totalmente perturbado e diz que os homens importantes do reino também estavam perplexos. Exato. Eu acho que a própria reação também do rei à situação, ele foi aos gritos, mandou chamar todo mundo, teve essa situação, né, ficou muito alterado e tal, e todo mundo vendo aquilo, claro que foi uma situação muito complicada. Assustadora, aí, na verdade, né? É assustador, a gente não pode negar. Entra uma personagem nessa história
que muda o contexto do negócio, né? Essa Tipo personagem é sensacional, cara. Ela é demais. Aqui no verso 10, diz assim, ó, a rainha mãe soube o que estava acontecendo ao rei e seus nobres e foi depressa à sala de banquetes. Ou seja, a notícia do que tinha acontecido lá chegou lá, né, para a rainha mãe. Sabe né? como é que tá aqui na minha? Que a rainha mãe tinha ouvido os gritos do rei. Então, ou seja, foi um negócio tão surreal, com 1000 pessoas gritando lá, sei lá, né, como é que foi isso, e que a rainha mãe de lá veio para poder dar um raio de luz ali na cabeça do Belsazar para pedir uma pessoa que conseguisse interpretar o E agora eu vou perguntar, você vai poder colocar aí nos comentários e depois a gente chega numa conclusão juntos, tá bom? Uhum. Quem é essa rainha mãe? Comenta aí. Ó, a Áurea tá dizendo aqui que uma possibilidade é que ele ficou extremamente perturbado porque ele estava bêbado. Aí, mas no começo a gente já comentou isso. A festa durava dias, dias e dias. E ele já estava bêbado. Ah, muito tempo. Ele já teve outros episódios de bêbado, né? E não era bem isso. Ele estava perturbado pela situação que estava acontecendo ali. Não foi o álcool que deixou ele perturbado. Foi a aparição e a escrita foi deixando ele mais perturbado do que ele já estava. Então, a aparição causou reações nele. Isso. Causou. Ó, a Eunice falou aqui, ó, é a avó dele. E aí, gente, quem vocês acham que é a rainha mãe? Opção número 1. É a mãe dele? É a avó dele? Lembrando que se for a avó dele, é a esposa do Nabucodonosor, hein? Que máximo, mano. Ela ainda estava viva, cara. Que da hora isso. Ela ainda estava viva. E agora, aí, era a mãe? Era a mãe, vamos né? ver o que ela falou. Então vamos lá. Porque daí dá para entender. Porque na leitura vai dar para entender melhor. Ela disse para Belsazar que o rei viva para sempre. Não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Que interessante, né? Você vê, a riqueza de detalhes que ela dá sobre Daniel não é de alguém que ouviu falar de Daniel. Não. É alguém que conhece muito bem Daniel. E aqui, amiga, estava o texto que eu não queria dar o spoiler. Que pela leitura, eu já te falei que eu imaginei que Daniel não estivesse morando lá, por isso ele não estava presente, por isso mandaram chamá-lo. Porque dá a impressão aqui, pelo próprio conselho da rainha mãe, da avó dele, de que Belsazar ele não tinha amizade com Daniel. Ele não conhecia Daniel intimamente como o avô dele conheceu. Então, dá a impressão que realmente essa história de Belsazar e dos anteriores terem ignorado completamente o conselho de Deus, terem ignorado completamente o que aconteceu na história de Nabucodonosor e seguido o baile do jeito deles, continuando adorando os deuses deles e ignorando todo aquele fato, naturalmente o afastou de Daniel. Daniel estava fazendo o trabalho dele lá, continuava fazendo bem o trabalho dele lá, era como se fosse o meu funcionário, mas eu não tenho contato com ele, ele não é meu conselheiro pessoal, assim como ele era com Nabucodonosor. Ou sabe como eu imagino também? Uhum. Eu imagino o seguinte, eu acho que Daniel aqui, sabe, pelo que dá a entender, tá? Isso são só impressões, gente, sim, ok? A gente vai lendo o texto e vai tendo impressões sobre o que o texto traz, né? Uhum. A sensação que dá, essa é uma possibilidade que você trouxe. Agora, a outra sensação que eu tenho é que, assim, mesmo ele sendo o chefe dos magos, ele tinha sido nomeado por Nabucodonosor, né, para ser chefe de todos os sábios da Babilônia ali, dos magos, encantadores, enfim. A sensação que dá é que com Belsazar ele não tinha um relacionamento bom, como você disse, e ele já estava mais de escanteiozão mesmo, sabe? Uhum. Ele já Daniel já era mais velho. E a gente sabe, né? Já era um idoso, gente. Né? A gente não pode esquecer isso.
a política é igual é hoje, né? Entra uma pessoa nova, não significa... Ele tem os seus conselheiros pessoais, que são pessoas que você escolhe por ter mais afinidade mesmo. Então, independendo do cargo, podia ser... Daniel estava continuando fazendo o trabalho dele lá, mas Belsazar tinha outras pessoas que o aconselhavam pessoalmente e que eram mais próximas dele, né? Sim. Então, aqui ela manda... dá o conselho para ele, conta para ele ali, né, o que aconteceu e etc. E fala, manda chamar Daniel. A resposta dele agora é muito interessante. A forma como ele se reporta a Daniel, nós vamos ler aqui, no verso 13, e a gente vai perceber o desdém. Quer ver, ó? Daniel 5,13 diz assim, ó, então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou, você é aquele, Daniel? Dos exilados de Judá? Que o rei, meu avô, né, ou como está em muitas bíblias aí, meu pai, mas mesmo que ele chame, né, Nabuco de pai, Nabucodonosor não era pai dele, era avô dele. Né, pai no sentido de descendência, certo? Você é daquele lá que foi trazido lá, de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito, né, que o Espírito dos deuses está em você, em que você se acham luz, inteligência e excelência e sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz. Então você percebe o distanciamento. Tudo que ele conhece a respeito de Daniel é do que ele ouviu falar. Sim. Nunca foi de uma proximidade com Daniel. É só do que ele ouviu falar dos outros, ouviu falar, né, talvez dos outros feiticeiros, encantadores, magos e tralalá, e do que ele ouviu através, talvez, do pai dele, né, da mãe dele, da avó dele, né, do avô dele, talvez. É sempre uma relação distante. E aí ele diz assim, eu mandei, né, trazer todo mundo, ninguém pôde me ajudar, e aí no 16 ele diz, eu porém tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito, você percebe que ele não dá muita credibilidade, porque ele só conhece Daniel de ouvir falar. Sim. Né? E aí, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, aí você será revestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino, ou seja, apenas abaixo de Nabonido e abaixo dele, né, Belsazar. Então, assim, Daniel, do jeito de Daniel de sempre, Babilônia não mudou o Daniel. E aí ele vai dar uma resposta percebe aqui. Que ele realmente não conhece Daniel. Porque se ele conhecesse Daniel, ele nem faria essa proposta de, entre aspas, comprar Daniel ali com um status, com um negócio, porque Daniel nunca ligou para isso a vida inteira. E aí ele chega com essa proposta idiota aí. E aí Daniel responde. Exato. No auge aí a resposta, né? Daniel pleno, sempre. Um idoso pleno, porque ele já era um idoso, a gente não pode esquecer disso, certo? Isso, ele vira para o rei e diz assim, o senhor pode ficar com seus presentinhos, viu? E dar as suas recompensas a outra pessoa. Ou seja, eu não estou interessado na sua bajulação, eu não estou interessado no seu dinheiro, eu não estou interessado em posição, eu não fui trazido para cá com esse propósito, então eu não estou interessado nisso. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e vou dar a interpretação. Né? E aí no 18 ele começa a dizer, ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, né? Bem como grandeza, glória e majestade. Interessante. Ele não começa a ler a escritura. Ele começa a trazer a memória do Belsazar, o que tinha acontecido com o avô dele, muitos anos antes, né? Muitos anos antes. E é interessante que Daniel começa a dar esse pano de fundo para depois dar a interpretação e a sentença, né, entre aspas, de Belsazar, para que Belsazar comece a voltar ao juízo. Porque, ele estava bêbado, né? Todo mundo sabe, mas isso daí não é a desculpa para que ele não sabia de nada. A gente já falou isso no começo. Mas Daniel começa a fazer isso para voltar Belsazar para o juízo, para Belsazar começar a pensar nas coisas e ele começar a entender de novo e voltar à memória aquelas coisas que ele já sabia,
mas que ele abandonou e por conta disso estava vindo aquela sentença agora, né? O cumprimento da profecia estava acontecendo agora. E aí Exato. ele continua, e ele vai contar um pouquinho da história. Sim, ele vai falar, o teu avô, Nabucodonosor, né, foi o homem que Deus constituiu rei aqui. Uhum. É interessante que ele traz isso, né? Só que ele fala quem era Nabucodonosor antes de Deus entrar na vida dele, né? Uhum. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao coração dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Uhum. E aí ele diz o 22, e o Senhor, rei Belsazar, que é da descendência dele, né? Ou seja, que é filho, Sim. que é neto dele, você não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Ou seja, a história de Nabucodonosor não era desconhecida para ninguém, muito menos para os membros da sua própria família. Exato. E isso é importantíssimo a gente pontuar, gente, porque muita gente às vezes passa os detalhes despercebidos aí na leitura bíblica e pensa que Belsazar não sabia de nada, por isso que Daniel fez esse discurso todo. Belsazar não conhecia a história do avô. Belsazar caiu de paraquedas e está sendo punido pelo erro dos pais. E aí começa aquela conversa de maldição hereditária e não sei o quê. Gente, Nada isso não disso. é verdade. A Bíblia está dizendo, Belsazar, o Senhor é sucessor dele, sabia de tudo isso. Então, Daniel está recapitulando para trazer Belsazar para o juízo e fazer Belsazar entender, naquele momento, que o juízo está acontecendo, mas que ele já sabia de tudo aquilo e ele escolheu não seguir os passos do avô. Então, não é uma conversinha fiada de Daniel. Então, a gente precisa entender isso. O juízo estava vindo, as coisas iam acontecer aqui no mesmo dia, inclusive, mas não era porque Belsazar, não sei de nada, não conheci meu avô, não tem dessa daqui. E aí, ele continua no 23, e eu acho interessante, na minha versão, não sei como é que tá na sua, amiga, mas diz assim, ó. Não, pode ler na sua. Que Belsazar, depois que ele começou a falar isso, né, mas mesmo assim você não se humilhou. E aí ele diz assim, ó, desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer... Na minha se levantou contra. Então, interessantíssimo. Se você se levantou contra, você desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas, suas concubinas beberam vinho dessas taças enquanto louvavam deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, deuses que não veem, que não ouvem, que não sabem coisa nenhuma, mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá o fôlego de vida e controla o seu destino. Ou seja, aqui comprova aquilo que a gente conversou lá no começo. Belsazar não mandou buscar as taças porque acabou o copinho. Belsazar mandou buscar as taças porque ele estava desafiando. Né? Exato. Igual você falou, ele estava se levantando contra, ele estava mostrando assim, quem manda aqui sou eu, os meus deuses são esses, e é isso aqui que eu reconheço e pronto, acabou. Exatamente. Né? Exatamente. A Nayara está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu só responder rapidinho antes da gente finalizar esse pensamento. Nayara, essa pergunta que você está fazendo sobre Nabucodonosor ter vivido como um animal e tal, foi o assunto da semana passada. Então assiste o vídeo da semana passada, tá no nosso IGTV, aí você vai ter a resposta aí sobre essa questão de Nabucodonosor, tá bom? Só para você não ficar aí sem resposta. Bora lá, amiga. Aí agora o que acontece? O verso 24 vai dizer inclusive de quem que foi a mãozinha. Lembrei da mãozinha do família Adams. Olha, falei mãozinha. Muito aleatório isso. Os nossos estudos bíblicos são sempre assim. Entra um aleatório e ele já... mas assim que é. Melhor que isso era só comendo teu bolinho de cenoura, tá? Só queria dizer isso em rede nacional, tá? Olha, gente, compromisso em rede nacional. Quando acabar a quarentena, a gente vai fazer o estudo nós duas juntas aqui em casa. A gente faz as duas juntas no mesmo ambiente e a gente vai comer bolo de cenoura. Comendo bolo de cenoura, tá bom? Mas aqui ele vai dizer que a mãozinha que apareceu na parede não era do mãozinha da família Adams,
mas era a mãozinha do próprio Deus que apareceu ali, porque ele diz assim, ó, é por isso que ele quem? O Deus que estava sendo desafiado ali por Belsazar. Ele enviou, né, diz o 24, aquela mão que escreveu na parede. Certo? E aí ele vai dizer, e o que está escrito é isto, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Gente, vamos ler até o fim, e aí eu vou trazer aquela informação que eu te trouxe. Porque aquela informação é ótima. Então, foi isso que apareceu, né? Mene, Mene, Tekel e Parsim. Pode ser que alguém diga assim, mas Maiara, na minha Bíblia não está assim. Na minha Bíblia está Mene, Mene, Tekel e Pérez. Não tem problema. É ao mesmo sentido. Tekel e Parsim ou Tekel e Pérez tá dentro do mesmo contexto, né? E aí o 26 diz assim, ó, esta é a interpretação daquilo. Agora ele vai explicar o que significava a palavrinha escrita na parede. Mene significa Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, né, ou Parsim, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Eu vou fazer o comentário, né? Faz, que a gente estava conversando. É muito interessante essa escrita, e eu fui ler, fui pesquisar, eu vou recomendar de novo, tá? Nesse livro aqui, ó, Segredos de Daniel, do Jacques Ducan. Tira print aí. Para você poder comprar esse livro, se você puder, porque é sensacional. Aqui, beleza? Pronto. Agora eu vou aqui, ó, esse. Ô, Toniel, eu não esqueci, tá? Eu já encomendei o seu. Assim que ele chegar, eu te mando, né? Por causa daquele negócio que a gente fez aquela vez. Isso. E aqui o autor, comentando sobre essa frase, ele diz que isso aqui são unidades de medida, certo? Sim. Essas palavras, né? Mene, Tekel e o Farsim ou Pérez são unidades de medida que eram usadas no comércio daquela época. E um detalhe histórico é que Belsazar era um grande comerciante. Cara, eu fico, ai, o coração até acelera. Deus falando com Belsazar na linguagem que Belsazar iria entender. Assim porque ele como usou, ele fez com os outros. Assim como ele fez com os outros. Então, ele não usou um sonho aqui, igual fez com Nabucodonosor. Ele usou uma linguagem que o Belsazar iria entender. Belsazar era um comerciante. Então, Deus usa com ele uma linguagem de comércio para dizer que a hora dele tinha chegado. Porque essa palavra Mene, Mene, Tekel e Parsim, conta aqui, né, a informação que o livro traz é que era uma palavra usada por vendedores de rua. Ou, vou dar uma comparação, sabe quando você vai na feira e o feirante está gritando a plenos pulmões, né? Para poder atrair você? Quando tá no fim da feira. Exatamente. Para poder liquidar com aquela mercadoria. É isso que está acontecendo aqui. Diz que o Mene, Mene, Tekel e Parsim era uma frase que um vendedor de rua gritava em um mercado para poder informar a sua clientela dos diferentes valores de peso da sua mercadoria. Ou seja, quando esse vendedor começava a gritar pelo mercado Mene, Mene, Tekel e Parsim, significava o seguinte, é uma liquidação do estoque da mercadoria e, portanto, o fim de seus negócios. Então, ele já o sabia. Que Deus... Agora é que vocês vão entender que a gente estava comentando no começo que dava a impressão na gente, né, conforme a gente vai lendo, que Belsazar ficou naquele estado todo de ter se borrado de medo, de ter tremido, de ter ficado pálido, de quase ter tido um desmaio, porque ele tinha essa identificação, ele viu, ele olhou para aquilo e ele entendeu que era o fim para ele. Naquela hora. Exatamente. Então, por isso o desespero. Então, por isso que a gente teve essa impressão que a gente comentou com vocês aqui, de que Belsazar não era um desavisado, que quando viu o negócio na parede não sabia o que era e não entendeu nada e por isso ficou desesperado. Ele, quando viu essa identificação de é o fim, né? Ele entendeu que era para ele o fim também. Então, por isso ele ficou com essa situação toda. Exatamente. Aí, amiga, eu queria fazer um comentário aqui com relação a isso também, que
me deixou profundamente impressionada, e eu queria comentar com você rapidinho, antes da gente entrar nos três últimos versos aqui, que já é o fim da história de Belsazzar, que o fim dele chegou naquele mesmo dia, né? Foi, porque a Bíblia vai terminar dizendo isso. A Bíblia vai dizer isso. E eu fiquei tão impressionada com o fato de que ele estava com a cidade cercada, então... Sitiada. Já estava, né, sitiada ao redor. E ele, no meio de uma situação tão complicada, porque não é possível que Belsazzar não sabia que Ciro já estava cercando já estava ali, Dário, desculpa. Tava cercando que ele não sabia, dele. né? Que ele não sabia. Uhum. Não é possível que ele não tinha mensageiros que já de, olha, o exército tá vindo, o cara tá vindo aí e tal. Mas Belsazzar, ele era tão cheio de si e arrogante que, sabendo que Dario estava ali, sabendo que eles estavam cercados, ele confiou na falsa sensação de segurança que um murinho dava para ele, porque era o muro da cidade apenas, né, que estava fechado, né, a cidade. Ele ficou dentro da cidade com aquela sensação de segurança e o cara me dá uma festa. Para 1000 pessoas. Para 1000 pessoas, no meio de uma situação em que ele sabe que o inimigo está em volta. De risco, né? De risco, de tudo, de tanta arrogância. Então, para a gente ver o quanto não dá a impressão de que a insensatez dele é só pela bebida. Igual quando a gente começa a ler a história, a gente começa a pensar, mas Belsazzar estava bêbado, mas Belsazzar estava bêbado. Não é isso. Belsazzar era um cara insensato. Era o famoso sem noção. Ele estava, assim, ele era um insensato. Não tem lógica nas ações, entendeu? No meio de um rolê desse, você vai fazer uma festa com 1000 pessoas. Exatamente. Vai confiar no E outra coisa, né? Essa história tá na Bíblia para mostrar para mim e para você e para todo mundo que tá aí como é louco a gente confiar na gente mesmo, né? Sim. A ponto da gente ser autossuficiente. O problema não é autoconfiança, o problema é a autossuficiência. Exato. Né? Então, assim, ele realmente confiou nos muros de Babilônia, né? Nos 2 muros que Babilônia tinham. Confiou na profundidade dos 2 rios que a cercavam, né? Que foi o Tigre e o Eufrates que cortava por dentro. Mas ele não sabia que Ciro era malaco. Porque o que ele fez? Ele desviou o leito do rio a ponto do rio ficar numa profundidade que desce para o exército dele passar. Exato. Né? Sobre o cumprimento disso aí, a gente pode falar com mais detalhes no próximo domingo, porque aí vai estar dentro desse contextão todo, né? Uhum. Mas é só para mostrar o seguinte, às vezes a gente fala, esse Belsazzar aí, mas a gente não é diferente dele, não. Não é. Entendeu? A gente não é diferente dele, não. Os avisos estão todos aí, as coisas estão todas acontecendo e a gente está em festa, literalmente. Né? A gente está agindo como se nada tivesse acontecendo, agindo como se o muro da nossa casa nos protegesse de alguma coisa, como se a situação em que eu estou estivesse me protegendo de alguma coisa, quando na verdade a gente não é nada e as coisas que a gente tem também não são nada. E era isso que Daniel estava dizendo aqui para Belsazzar. Dizendo aqui, olha, e ele não se ligou. Não. Ele não se ligou. Porque Daniel acabou de falar, a casa caiu pra você, rapaz. Uhum. E ele falou, não, beleza. Do 29. Beleza. Mandou vestir Daniel com púrpura, pôr a corrente de ouro no pescoço de Daniel e proclamar que Daniel, a partir de agora, ele era o terceiro do reino. Praticamente disse, gente, vamos seguir o baile. E continuou a festa, praticamente. Os medos e persas? Por quê? Porque o reino medo-persa era inferior à Babilônia. Era mais fraco que Babilônia. Sim. Então, onde que um reino mais fraco vai tomar um reino forte? Mas isso já tinha sido avisado. Exatamente. Além dele já ter a profecia que já dizia isso, ele ainda tinha o fato de que ele aliou essa confiança maravilhosa que ele tinha nele mesmo com a arrogância que ele tinha também. E aí fez uma mistureba que foi uma bomba relógio que estourou e acabou. E aí no verso 30 disse, naquela mesma noite Belsazzar, rei da Babilônia, foi morto e Dario Medo tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Ou seja, a profecia se cumpriu, acabou a festa literalmente, já era. Só que é interessante que o texto diz aqui que quem foi morto foi o rei, né?
Foi o rei, exato. E o rei foi morto na frente de todo mundo justamente agora para mostrar que o reino estava sendo passado para outra nação. Sim, Né? exato. A gente vai perceber aí as diferenças entre Dario e os reis babilônicos depois, né? A gente vai dar uma percebida nessas diferenças. Mas o que me chama muitas coisas me chamam a atenção aqui. Por isso que eu falei no começo que a história é tragicômica, né? É muito engraçado ler as reações de Belsazar, mas infelizmente não terminou bem. Não. E eu achei importante você ter falado aí essa questão de que a gente vai ver mais pra frente e tudo mais. E aí, antes da gente finalizar, eu queria só ler um verso que está em Jeremias 51, foi um verso que me chamou muita atenção com relação a essa situação, que diz assim, ó, 51, Jeremias 51, versos 4 e 5. Diz assim, ó, cairão mortos na terra dos babilônios, feridos em suas ruas, pois o Senhor dos exércitos não abandonou Israel nem Judá. Ele ainda é o seu Deus, embora a terra em que vivem esteja cheia de pecado contra o Santo de Israel. Então, ou seja, você falou aí, né, matou o rei e tal, mas Deus, ele de forma alguma tinha abandonado o povo dele. Né, pelo fato deles estarem lá em Babilônia. Né? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, assim, é interessante, ó, no verso 9, diz assim, ó, tentamos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Por que Deus enviou o povo dele para Babilônia? Para implantar dentro de Babilônia o reino dele. Exato. E ele foi tão ousado. Foi no 1 ou no 2 que a gente falou sobre a questão. Foi no 2, né? Gente, assiste esse programa 2, o estudo 2, tá aí no IGTV e aqui tá no vídeo. A gente falou muito sobre isso, sobre essa questão de Deus ter, assim, tido a preocupação, o amor e o cuidado com seus filhos, de ter feito isso para que o reino fosse instaurado dentro de Babilônia. Né? Exatamente. Surreal. Então, eu aprendo uma lição com isso. O meu sofrimento pode estar servindo para que outras pessoas tenham uma experiência com Deus através da minha influência. Exato, exato. E Deus não abandona os seus, independente do lugar onde eles estejam. Porque aqui é o que disse aqui, ó, capítulo 51. Ele é o seu Deus, embora a terra onde vocês vivam esteja em pecado, né? Esteja cheia de pecado. Deus está com os seus filhos. Então, eles estavam em Babilônia, mas Deus estava com eles lá. Deus foi junto. Deus foi junto. Deus chamou Nabucodonosor para ser um representante dele, né? Então, assim, Deus é Deus e Deus está em todos os lugares e Deus está com os seus filhos independente das circunstâncias. Isso é muito bonito, né? É até surreal a gente pensar nisso, porque quando a gente falou sobre nesse dia que Nabucodonosor foi chamado, né, para ser um representante, cara... Que Deus queria fazer com Nabucodonosor a mesma aliança que ele tinha feito com Adão. Exato. A mesma aliança que ele tinha feito com Adão no começo, ele queria fazer com Nabucodonosor. E não foi só com Nabucodonosor. Não. Eu imagino que ele deve ter tentado alcançar o coração de Belsazar também. Sim. Só que Belsazar endureceu o coração para Deus. Ele não quis. Ele quis permanecer na sua arrogância, na sua autossuficiência. E a autossuficiência dele levou ele para onde? Para a morte. Exato. Muito, muito interessante a gente pensar nisso, nesses pequenos, entre aspas, pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora de estudar. Amiga, vamos ter que caminhar para o final aqui com a galera do Instagram e aqui no Facebook você aguarda aí um pouquinho, hein? Você não vai demorar, não. Para a gente orar e encerrar. E semana que vem a gente começa... gente, apertem os cintos, porque a semana que vem vai ser um passeio de montanha-russa. A gente daqui para frente não promete mais nada para vocês, porque a gente estava conseguindo fazer um capítulo por domingo, mas agora, meus amigos, agora a gente não promete mais nada, tá? Então, sem pressa agora. Agora é sem pressa mesmo. Vocês que já estão com a gente desde o começo sabem que a gente vai indo aos poucos e a gente vai lendo e vai digerindo e vai indo. Então, não nos culpem se o capítulo 6 durar 2.300 tardes e manhãs para ser concluído. Brincadeira. Mas a gente vai tentar, vai fazer o nosso melhor. Mas semana que vem a gente entra no capítulo 6 e daqui para frente, meus amigos, daqui para frente é só ladeira eletrizante.
É Eletrizante, eletrizante. Vocês que estiveram aí com a gente no Instagram, obrigada aí pela participação de vocês. Mandem se vocês gostaram aí do estudo, mandem aí para os amigos, tá? E domingo que vem a gente volta 3 da tarde, horário de Brasília, com o nosso estudo. Não é mesmo, amiga? Isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguma coisa. Alguém tinha pedido para você mostrar de novo o livro, você mostrou, né? Eu não olhei, mas eu acho que você mostrei. Mostrei, então sim. tá bom. A gente Mostrei. já mostrou aí. Então, vamos orar então. Eu mostrei. Para a gente poder encerrar. E você volte semana que vem, viu? 3 da tarde, horário de Brasília. Alguém aqui tá falando que você tá na TV com o Leite agora. É o bom de Bíblia. Vamos orar então, amiga? Vamos orar. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada porque o Senhor nos abençoou neste momento de estudo aqui com os nossos amigos, para que pudéssemos entender e tirar lições tão importantes da sua palavra, que o Senhor esteja sempre com a gente em todos os momentos em que formos estudar, para que a gente possa ter a mente clara, que o seu Santo Espírito possa falar com a gente e que possamos a cada dia mais ter essa intimidade com a sua palavra, com o Senhor, e esse relacionamento cresça cada dia mais. Abençoe também os nossos amigos que estiveram aqui com a gente, aqueles que ainda vão assistir, que o Senhor desde já os visite e abençoe para que o seu Santo Espírito também esteja com eles no entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos tudo isso e pedimos. Amém. Amém. Amigos, até semana que vem, 3 da tarde, viu? A gente se vê aqui de novo nesse mesmo Insta, para a gente estudar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Capítulo 6 de Daniel, semana que vem. Amiga, obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijinho. Beijinho. Até mais, gente. Valeu.